Olá, eu sou o professor Johnny e você está no projeto Modelagem Matemática, Planejamento, Prática e Avaliação. E o tema do vídeo de hoje é sobre a etapa de trabalhar matematicamente. Chegou o momento dos estudantes utilizar as informações levantadas nas etapas anteriores, bem como as estratégias que utilizaram para descrever a situação-problema em termos matemáticos, para construir um modelo matemático ou propor uma solução à situação. Neste momento, os estudantes precisam ser instigados a utilizar a matemática, e a responsabilidade é do professor. Nesse sentido, o professor precisa instigar o estudante sobre as possibilidades que eles vislumbraram. Além disso, o professor pode dar indicativos de algoritmos e conteúdos matemáticos que podem ser incorporados à discussão, a partir das etapas anteriores. Além disso, também é uma oportunidade para o professor apresentar algum conteúdo que ainda não foi trabalhado, mas que poderá ser útil na construção desse modelo, atribuindo assim um novo significado a esse conteúdo previsto no currículo. Nesse sentido, a função do professor nessa etapa gira em torno de 3 aspectos. O primeiro, provocar discussões para desenvolver a autonomia do estudante em busca de algoritmos que podem ser utilizados nesse processo, indicar possibilidades que levem o estudante a refletir sobre essas possibilidades, ou expor conteúdos que ainda não foram trabalhados, mas que poderão auxiliar o estudante no processo de investigação, e aí atribuindo um novo significado a esse conteúdo. É importante que o professor oriente os estudantes em relação aos registros que os estudantes estão fazendo ao trabalhar com esses algoritmos matemáticos, pois esses registros são fonte de informação importante para o processo de avaliação futuro. Para orientar você nessa etapa, utilize o material disponível para o planejamento, condução e prática de uma atividade de modelagem matemática. Nesta etapa, no primeiro quadro, você deve registrar as ações que pretende desenvolver com os estudantes a partir das informações anteriores que foram obtidas. Então, você deve registrar de que forma pretende instigar os estudantes a apresentar algoritmos matemáticos que poderão ser utilizados na construção do modelo. Deve registrar possíveis sugestões que você pretende dar aos estudantes, que eles possam utilizar esses recursos matemáticos para a proposição, então, de soluções ou da construção do modelo, e ainda, se for o caso, registrar possíveis conteúdos que você pretende abordar nesse processo de investigação que ainda não foram trabalhados em momentos anteriores, mas que o aluno poderá utilizar nesse processo de investigação. Além disso, deve prever como que pretende abordar os estudantes ou orientar os estudantes de modo que os alunos precisam entender que o processo de matematização do problema deve culminar ou na proposição da solução desse problema baseado na matemática ou na exposição ou apresentação de um modelo matemático. No quadro 2, você deve registrar o que você espera dos estudantes a partir das suas intervenções. Então, registre possíveis dúvidas que o aluno vai encontrar nesse processo de trabalhar com a matemática, ou as questões que ele pode levantar nesse processo a partir das intervenções que você pretende fazer. No quadro 3, esse quadro 3 é preenchido durante o processo de matematização. Então, nele você deve registrar informações importantes sobre o processo, dúvidas apresentadas pelos estudantes ou as intervenções que você fez, em que você obteve alguma informação importante dos estudantes. É importante também registrar como que o aluno está conduzindo esse registro ou fazendo esses registros. Já no próximo quadro, ele é destinado à análise das informações obtidas ao longo desse processo. Então, baseado nas observações que você fez e registrou no quadro anterior e da análise dos registros dos estudantes, você vai analisar se o aluno conseguiu matematizar essa situação e propor a solução desse problema, construir um modelo ou não, se houve alguma fragilidade que possivelmente depois ele precisará retornar. Além disso, no quadro seguinte, o professor deve registrar informações importantes que não estavam previstas no planejamento, mas que serão importantes para as etapas seguintes.
É importante lembrar que essa etapa de matematização, ela pode ser dividida em várias etapas em que o professor ele recolhe os registros dos estudantes e, a partir das discussões que foram promovidas, das dúvidas levantadas pelo estudante e desses registros, o professor ele pode realizar novas intervenções de modo que os registros e a comunicação com o estudante evidencia o modelo construído ou a proposição de solução a partir das discussões. O quadro verde foi elaborado a partir das relações dialógicas que podem ser estabelecidas nessa etapa. Então, o professor deve indicar o que foi observado nesse momento de intervenção e dos diálogos que foram promovidos e poderão auxiliar ele no processo de avaliação da atividade ou especificamente dessa etapa. Já o quadro rosa, ele foi estruturado para orientar o professor em relação à tomada de decisão. Então, a partir da análise que ele fez das informações obtidas, e dos registros que ele fez neste material, ele deve decidir se há necessidade de retomar alguma etapa anterior ou se já há possibilidade de seguir para a próxima etapa. Além disso, o material ele também dispõe de um campo em que o professor ele pode fazer registro justificando a sua tomada de decisão. Essa etapa de trabalhar matematicamente é desafiadora para os professores e também para os estudantes, mas também é uma oportunidade incrível dos alunos perceberem a importância da matemática nas relações sociais ou, principalmente, como que a matemática ela está presente nas nossas relações sociais. Espero que essas orientações tenham sido úteis para você conduzir essa etapa no processo de modelagem matemática. Obrigado por assistir o vídeo e não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo.